E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui no canal. Antes de iniciar esse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e de ativar as notificações e também de deixar o seu comentário. Eu quero saber a sua opinião sobre esse tema que a gente vai discutir hoje. E hoje vai ser um vídeo rápido, um vídeo breve, mas eu quero dizer como que a justiça do Brasil muitas vezes ela é vergonhosa. Infelizmente, eu como advogado, como mestre, como professor de direito, eu me sinto às vezes muito envergonhado com muitas das decisões que elas são proferidas pelos tribunais pelo Brasil. E hoje o caso que eu vou contar para vocês é uma dessas situações. Vocês devem ter visto que teve uma notícia que circulou aí pelo Brasil todo que a Justiça do Paraná ela libertou um líder do PCC, não é simplesmente um integrante do PCC, é um líder do PCC que foi libertado por causa dessa questão do Covid-19. Então o argumento foi de que ele estava tendo problemas de saúde e que pelo fato de ele estar tendo problemas de saúde e de que ele poderia estar correndo risco de contrair a doença dentro do presídio, o advogado dele pediu então que ele fosse concedida a ele a prisão domiciliar. Bom, qual que é o problema? Primeiro, é o histórico dessa pessoa. É uma pessoa que é um líder de uma facção criminosa, talvez uma das maiores facções criminosas do Brasil. Segundo, pelo fato do histórico pessoal dele, além de ter uma ficha criminosa extremamente vasta, de ser uma pessoa de extrema periculosidade, além disso, ele já é uma pessoa que já tentou fugir da justiça uma vez, que ele já foi foragido e que depois ele foi preso, recapturado e passou então a estar cumprindo sua pena em regime fechado. E aí então veio essa justificativa e o juiz lá do Paraná entendeu então que por causa de toda essa situação em relação ao coronavírus, ele deveria ser colocado em liberdade. E qual que é o problema? O que foi que aconteceu? O que obviamente iria acontecer? Logo no primeiro dia que ele foi posto em liberdade, ele arrebentou a tornozeleira eletrônica, porque você precisa de ter uma tornozeleira eletrônica para você ser monitorado, e ele simplesmente se evadiu, fugiu e agora está foragido. Então, para você ver como que a justiça brasileira às vezes ela é vergonhosa, como que um juiz ele tem a coragem de libertar um preso dessa periculosidade com um argumento tão vago e ainda com a pessoa com o histórico que ela tinha. Além de ser um criminoso de extrema periculosidade, por ser um líder de uma facção criminosa, ele já havia tentado fugir antes. E mesmo que isso não tivesse ocorrido, o fato mais importante é o seguinte: você realmente crê que esses presos desse tipo dessa natureza, com essa periculosidade, eles realmente vão deixar o cárcere, eles vão ser colocados em prisão domiciliar e essas pessoas realmente elas vão respeitar a determinação de isolamento social e elas vão ficar em casa? A justiça realmente acredita que isso irá acontecer? Será que eles realmente acreditam que essas pessoas não vão sair, não vão voltar a cometer crimes, elas não vão tentar se evadir, igual aconteceu com esse caso do Paraná? Então, realmente é muito triste a gente ver esse tipo de coisa acontecendo, porque a gente vê que a justiça ela nunca analisa a situação pela perspectiva da sociedade. Existe até um princípio jurídico que chama pro societate, e que ele nunca é observado pelos juízes, pela justiça em geral. E a gente sabe, inclusive, que essa questão de alguns presos terem sido colocados em liberdade, ela foi, inclusive, muito rebatida, ela foi muito condenada pelo juiz Sérgio Moro, né, agora ministro, também foi muito condenada por grande maioria dos procuradores. Então, realmente é muito triste a gente ver isso acontecendo, é muito triste a gente ver que o bem-estar do preso ele é sempre colocado numa primeira análise ele como mais importante do que o bem-estar da própria sociedade. Então são pessoas que muitas das vezes trouxeram uma série de prejuízos para a sociedade, seja presos de alta periculosidade no sentido de terem cometido crimes violentos, ou então muitos presos que foram presos por corrupção, que estão sendo colocados ou em prisão domiciliar, ou então em liberdade provisória, alguma coisa nesse sentido, pelo argumento de que eles estariam sujeitos ao vírus dentro da cadeia. E esse ainda eu acho que é o maior problema, porque a gente vê que se a determinação hoje dos órgãos
de saúde é que a gente fique isolado dentro de casa, qual seria o maior lugar para poder manter uma pessoa isolada, se não dentro de uma prisão? Então, se ela está presa, ela está cumprindo uma pena por ter cometido um crime, essa pessoa ela deveria ficar, então, presa, estar em cárcere, e ela não ter contato com as pessoas do lado de fora. E o presídio tomar todos os tipos como eu posso dizer, de cautelas em relação a cautelas sanitárias para que o vírus das pessoas que trabalham, por exemplo, dentro da prisão ou então de visitas, não tragam esse vírus para dentro da cadeia e aí disseminar isso, né? Porque também é importante zelar pela saúde de quem está dentro da cadeia, mas nessa situação de presos de alta periculosidade, de presos que cometeram crimes graves, de crimes com violência, ou então presos que trouxeram um prejuízo tão grande em relação à corrupção para toda a sociedade, colocar essas pessoas fora da prisão, utilizando desse argumento, só façam que a sociedade cada vez mais ela fique desgostosa com a justiça, ela não acredita na justiça, e aí a gente vê inclusive movimentos como esses que a gente viu nas manifestações que aconteceram nesse final de semana, pedindo o fechamento do STF. Não que isso justifique, mas de certa forma a gente entende porque muitas pessoas hoje elas têm essa ojeriza, elas têm uma repulsa muito grande da justiça, porque muitas das vezes os juízes, né, e o Supremo Tribunal Federal como um todo, eles têm dado esse tipo de decisão, que só leva em consideração aquela pessoa que está presa, que cometeu um delito, que trouxe um prejuízo para a sociedade em geral, mas não olha a sociedade como um todo, não olha para todas as pessoas que talvez vão ser prejudicadas por causa de uma pessoa dessa sendo colocada em liberdade. Veja só, tente imaginar o que um líder de uma facção como o PCC não pode estar fazendo hoje por ter sido colocado em liberdade por causa de uma decisão da justiça. Então eu quero saber qual que é a sua opinião em relação a isso, se você concorda com essa decisão, se você não concorda, se você acha correto colocar essas pessoas em liberdade por causa do coronavírus. Também não deixe de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e de ativar as notificações que sempre que eu mandar um vídeo você vai estar recebendo, beleza? Então a gente se vê em breve, discuta sobre isso, compartilha, vamos ver o que as pessoas têm a dizer sobre esse assunto, tudo bem? E a gente se vê em breve. Um abraço e até mais.